Agora a gente vai fazer a correção da matemática da semana 2, paralelas, perpendiculares e transversais. Aqui vocês têm o mapa, né? O Lucas está fazendo o convitinho para o aniversário dele, então ele está distribuindo aqui os convitinhos. Então tem um mapinha aqui que indica onde será a festa, tá? Então a festa aqui é esse símbolo que indica, é nessa rua aqui. O nome da rua é Rua Ceará, tá? Qual o nome das ruas que não se cruzam? Então, qualquer uma dessas aqui estaria certa, né? Nenhuma delas se cruzam, tá? Mas eu coloquei como exemplo aqui a Maranhão. O nome de ruas que se cruzam, aqui também tem várias que cruzam ela, né? Mas eu dei como exemplo aqui a Ceará e a Gino Merizo. São apenas exemplos, tá? Pode ser que a resposta de vocês esteja diferente. O importante é que nas paralelas aqui não vai ter cruzamento. E aqui nas perpendiculares haverá o cruzamento. Vamos lá, página 37. Nós temos aqui o outro mapinha, né? Copie do mapa o nome de uma rua paralela, Rua Tocantins. Então, aqui número 1, a Rua Tocantins. Eu coloquei número porque é bem difícil para eu enxergar essa distância, tá, gente? Então, aqui a 1 é a Tocantins. Então, a Xingu, ela tá paralela aqui, ó, tá? Então, aqui a 1, que é a Tocantins. E a 2, que é a Xingu, tá bom? Aqui eu quero rua perpendiculares. O exercício pede exemplos de perpendiculares. Então, aqui eu tenho a 3 e a Capibaribe. Elas são perpendiculares. Tem um cruzamento aqui, ó. Se eu continuar aqui, ó, vai dar um cruzamento em linha reta aqui, tá bom? E as transversais também, da Rua Madeira. Então, a Madeira tá aqui, número 5. Cadê a Madeira? Tá aqui esse número lindo, 5 aqui. E a Tocantins, que é a 6, ela é transversal. Ou seja, tem até o cruzamento aqui, mas ele não é reto aqui, tá bom? Então, as paralelas mantêm sempre a mesma distância entre si, não se cruzam. As perpendiculares se encontram formando cantos retos. E as transversais, elas se encontram sim, mas elas não formam aquele cantinho retinho, tá? Então, aqui eu tenho um cantinho retinho, aqui o cantinho não é reto, tá bem? Ainda falando das linhas, né? Exercício 2, página 38. Aqui a mãe de Lucas lá deu uma informação. Ela disse que a confeitaria fica na rua paralela à Rua Tiradentes. A Tiradentes é essa. E a confeitaria fica nessa rua. Então, ela pode se localizar pela Londrina? Por quê? Não, porque a Londrina ela é perpendicular. Então, ele não vai achar nunca. Se ela disse que é paralela, paralelas seriam essas aqui. Então, ele não vai dar para encontrar, porque ela é perpendicular à Tiradentes. Ela forma um cantinho retinho aqui, tá? Agora, a 3, aqui tem o bairro da avó do Lucas, né? Então, aqui também são exemplos, tá? Não é porque eu fiz esses exemplos que a resposta tem que ser essa. Então, vocês têm que prestar atenção. A questão aqui, ruas paralelas. Eu coloquei aqui Oswaldo Cruz e Visconde de Mauá, que são paralelas. Vocês poderiam ter colocado qualquer aqui que fosse paralela. Essa com essa, tá? Essa com essa. Então, são vários exemplos aí. Exemplo de perpendicular, eu coloquei essas aqui, ó. Que é a Joaquim Sá e a Visconde de Mauá. Essa daqui é uma perpendicular, também é só um exemplo. Vocês podem encontrar outros cantinhos retos aqui, ó, tá? Outros cantinhos retos, tem vários. E uma transversal, eu coloquei a Coronel Alves e a José Vilar, que forma esse canto que não é reto, tá? Então, são só exemplos. Vocês têm que observar se realmente vocês acertaram ou não. Aí faz com atenção, tá bom? Agora, na página 39, tem um outro mapinha aqui para preencher. Copio no mapa o nome de uma rua que seja paralela a Camélias. Então, a Camélias esta é azul, né? Então, qualquer uma dessas aqui, ela é paralela a Camélias. Eu coloquei a Cravos e a Rua dos Lírios. A transversal da Camélia, então, aqui tá a transversal a Rua Hortência, que é essa aqui, tá? E a perpendicular da Camélias. Eu coloquei a Rua das Flores aqui, ó, tá? Que ela é perpendicular.
Aqui foi pedido para desenhar aqui um mapinha das ruas, vocês fizeram, tá tudo bonitinho, tá? Depois aqui o nome de uma rua paralela à rua da escola, eu fiz o levantamento, né? Olhei no mapa, não tem, exatamente paralela não tem. Perpendicular à rua da escola, aí eu considerei a rua da escola como a Vital Brasil, tá, gente? Aquela da Rua do X. Então, perpendicular a ela, eu coloquei a Marquês de Herval, que é a Rua da Escola, e a transversal, a Vital Brasil, eu coloquei a Rua União, tá bom? Depois eu mando um mapinha pra vocês darem uma olhadinha. Ainda em matemática, agora mudou o assunto, a gente vai falar de temperatura, tá? Aqui é uma roda de conversa, né? E aqui existe uma situação. Então, a primeira pergunta: em qual cidade estava fazendo calor nesse dia? Se era Palmas, era Salvador. Então, Salvador, né? Depois, qual a temperatura em Palmas esse dia? Palmas estava 2 graus. Salvador estava 28 graus. E que você acha que é a temperatura em sua cidade de hoje? Então, depende do dia. Hoje, por exemplo, tá muito frio, tá? Essa madrugada aqui tem lugar que chegou a 7, 9 graus. Também tem uma fotinho sobre isso, depois eu mando pra vocês, tá bom? Temperatura essa noite foi bem gelada. Página 42. Aqui só qual a temperatura que o termômetro tá marcando, 35 graus, tá? Esse aqui. Na 43, ainda falando de temperatura, nós temos um mapinha aqui de Santa Catarina, né? Primeira pergunta: qual dessas cidades apresentou o menor temperatura nesse dia? Foi Urupema. Qual a temperatura maior? Urubici, acho que é isso. Urubici, isso, eu esqueci de colocar maior aqui para eu enxergar. Pesquise para descobrir qual é a temperatura mais baixa registrada na cidade onde você mora. Então, eu fiz uma imagem, né? A gente mora em Poá, e eu fiz uma imagem dia 26/5, que foi ontem. Aí depois eu mando para vocês a imagem, tá bom? Observe a temperatura aqui da sala de aula, a gente não tem, né? Aqui, no caso, vocês vão fazer isso em casa, mas essa temperatura aqui da sala de aula da Manuela tá 25 graus. Nós não temos aqui. Se a gente tivesse na escola, até a gente tem um termômetro lá, mas infelizmente a gente não tá lá. Então, se vocês tiverem como descobrir em casa, aí vocês marquem aí pra vocês. Vamos lá, última página da semana 2. A questão aqui a gente vai falar agora da amplitude térmica. Então, nós temos aqui as previsões do dia 26, do dia 27 e do dia 28, né? Então, a primeira pergunta: qual mês dessas previsões refere-se a julho? Todas elas. Mês 7, mês 7, mês 7 refere a julho. Qual a temperatura mínima prevista para o dia 26? 20 graus. Para o dia 27, 29, então é só olhando aqui, ó, tá? Então, dia 26 é aqui, a mínima é menor, que é 20. Depois, pro dia 27, só um minuto.